Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Estamos conversando com o educador, cientista social, militante da causa da educação no Brasil, Daniel Cara. Daniel, é possível fazer educação pagando o que se paga para professor no Brasil? Mais. Não é absolutamente surpreendente que a POSP em São Paulo esteja com uma reivindicação: queremos os salários do Maranhão? O Flávio Dino está fazendo um belo governo lá no Maranhão, né? Isso é preciso ser reconhecido. E o Flávio Dino é uma pessoa muito especial, ele tem uma equipe muito boa. E eu acho que um bom gestor é um bom governante, né? Acho que tem que tirar um pouco até essa ideia do gestor, mas um bom governante... Porque essa palavra está ficando ruim. Essa palavra está absolutamente desmoralizada, né? O gestor. Mas um bom governante, ele tem governado com a população e tem governado com uma boa equipe. Então a POSP tem razão na sua crítica. Não dá para fazer educação pagando tão mal os professores. É impossível. Todos os países que avançaram, existem 3 regras básicas. Primeiro, pagar bem os professores. Segundo, ter escolas em que é possível você lecionar com qualidade. Então tem que ter os insumos, tem que ter o material pedagógico, tem que ser uma escola. A gente tem um livro muito bonito chamado Consulta sobre a Qualidade da Educação Infantil, em que as crianças disseram o que elas queriam para a educação infantil. E elas querem uma escola que seja uma escola digna, e que seja uma escola que seja um espaço gostoso, muitas vezes melhor do que o que elas têm em casa. Claro. Infelizmente, a gente vive num país em que a situação habitacional é terrível, as condições de vida são péssimas. Essa era a ideia do CIEPS também. Também era a ideia do CIEPS. E período integral. Período integral. E por último, esse é um aspecto que isso até gera período integral, que é a questão da participação da comunidade. Sim. A soma dos atores no processo pedagógico altera a qualidade do produto. É quase uma operação matemática, mas o fato é que a participação dos pais na Finlândia, na Coreia do Sul, a participação dos pais nas experiências brasileiras que deram certo, né? Então, eu lembro, eu era garoto na gestão da Luísa, então tinha muita participação de pais nas discussões. No CELS tem um incentivo à participação dos pais. Esses são os acertos que precisam ser nacionalizados. Daniel, agora quis me ofender. Ele era garoto na gestão da Erundina e eu votei nela. Percebe a diferença? Mas eu fiz campanha para ela. Você era garoto, mas já era militante. Garoto militante. Já era militante. Ô, Daniel, o que é? Eu sei que não dá para fazer uma conta só, mas o que é um salário digno para professor? Olha, uma boa referência seria o piso do Diese, né? Que seria hoje próximo de R$4.000. 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 Quanto ganha um professor em São Bernardo? Ele tem a média, né, de acesso, porque tem a carreira, sim, né? Tá. Entre 3, 2 e pouco. Então acaba mudando 4 muito. Ninguém ganha. Ganha. Não, mas Bernardo 4.000 é salário inicial, que eu estou dizendo. Salário inicial. Não é na carreira. Sim. Tá. A média aí, para você ter um salário que de fato desse conta das necessidades, seria uma média salarial de R$6.000. Uma média de 6 mil. Eu quero entender, eu sei que é uma pergunta bem de leigo, bem ignorante, mas eu quero entender. R$6.000 é o quê? É um turno integral? Isso. Tá legal. 40 horas. 40 horas. Isso significaria o Brasil fazer com que a carreira docente se aproximasse da importância dela e da média das demais profissões que têm responsabilidades e necessidade de formação equivalente. Então, é a média de um economista, é a média de um trabalhador químico, por exemplo, nas indústrias. A questão da escola sem partido. Eu sei que parece mentira que no século XXI a gente discuta isso. Mas como é que vocês veem... se é que é uma questão contraposta, a escola sem partido com a escola laica. O ensino da educação, o ensino da religião, como é que é isso? A gente está numa fase tão ruim no Brasil em termos das decisões da Justiça que o Supremo Tribunal Federal acabou de aceitar e de permitir o ensino religioso nas escolas públicas.
Isso é o reflexo de uma sociedade que está ficando cada vez mais conservadora. Quando eu fui debater no colégio do Ministério Público, federal, eu estou falando lá com o Ministério Público, com os promotores de mais alta patente, muitos defendiam escola sem partido. O que acontece com a escola sem partido? Primeiro que é uma falácia, é a escola de um partido único. É uma escola que pretende criar um tribunal pedagógico nas escolas públicas brasileiras, né? A escola do Escola Sem Partido. Para você ter uma ideia, tem um professor aqui de Ferraz de Vasconcelos, que nós levamos esse caso para a Organização dos Estados Americanos, em que ele foi acusado por um pai, membro do Escola Sem Partido, do movimento, por não ter apresentado para o filho dele os benefícios do nazismo. E esse professor disse, eu não vejo benefício num sistema que partiu da exclusão do outro, que partiu que praticou assassinatos, né? Claro. E que gerou um crescimento econômico, que era o argumento do pai, falso, porque era um crescimento econômico numa máquina de guerra. O problema é que o absurdo virou padrão. Isso não é tão estranho num país que tem humoristas que são mais ouvidos do que pessoas que estudam, que se dedicam às causas. Por exemplo, o Danilo Gentili, ele fala e muita gente segue o que ele fala. Ele é um humorista, ele está fazendo humor, né? Humor péssimo, de péssima qualidade. Mas acaba sendo aquilo que o Macaco Simão fala. O Brasil é o país da piada pronta até nesse sentido, né? Que as pessoas começam a levar a sério pessoas que não estão dedicadas às questões sociais de fato, no sentido de mudá-las. Mas como é que quem defende a escola sem partido, ao mesmo tempo defende o ensino de religião na escola? Porque, na verdade, a Escola Sem Partido é um movimento fortemente católico, dos setores mais retrógrados da Igreja Católica. A Igreja Católica é muito plural. Tem setores progressistas e setores retrógrados. Isso. Os setores retrógrados, eles têm muito espaço hoje, né, até por conta da maneira como os papas, os últimos papas, fora o Francisco, agiram aqui na nossa igreja. E a realidade é que as pessoas perderam a noção do limite. Então, elas não têm vergonha de serem racistas, como a Ana já trouxe aqui no programa. Elas não têm vergonha de serem homofóbicas, machistas, sexistas, misóginas. Eu sempre falo, quando eu vou debater com o pessoal do Escola Sem Partido, já debati com a família Bolsonaro, já debati com os parlamentares mais retrógrados, com os líderes do Escola Sem Partido. Eu sempre pergunto, qual é a concepção de educação que vocês têm? Eles não sabem responder. O que eles dizem é que a escola não pode ser um mecanismo de ideologia. Sim. E aí eu pergunto, bom, mas vocês acham que a escola ela tem que ser neutra em relação à realidade social brasileira? E aí eu uso um bispo anglicano, o bispo Tutu, da África do Sul, Prêmio Nobel da Paz de 84, que ele dizia, quem é neutro numa situação de injustiça está do lado do opressor. Claro. Eles, na verdade, estão do lado dessa nossa elite retrógrada que quer que o Brasil continue sendo um país que não respeita a sua população e que trata a população muito mais como uma massa de manobra do que pessoas que de fato têm direito. A cidadania no Brasil ainda ela é algo em construção. E isso é muito triste dizer, quase 30 anos depois da Constituição de 88, que a sua geração lutou tanto para que ela fosse construída. Eu era menino, tinha 10 anos. A Constituição Cidadã. Ana, você trava uma batalha quase solitária na Câmara de São Bernardo. A única vereadora eleita. A única mulher. A única mulher. E a primeira negra eleita para a Câmara dos Vereadores de São Bernardo. Isso. Parece mentira, né? Porque São Bernardo não deve ser diferente do resto do país. A população negra de São Bernardo deve ser equivalente à população branca. Exato. Né? E deve ter 52% de mulheres como no resto do país. 52% de mulheres, 53% dos votantes são mulheres. Então, rapidamente, como é que você traduziria a experiência que você está... Essa experiência tem pouco mais de um ano. 1 ano e 3 meses. Como é que balanço você faz hoje da sua experiência? Eu acho que você trouxe... Eu acho que na sua introdução você... É uma batalha quase que isolada, como você disse, né? Mas eu acho que é um trabalho bom, do ponto de vista de você ter contato com a população, ouvir a população, mas, por um outro lado, você acaba percebendo o quanto não encontro a palavra, o quanto é cruel
as pessoas que estão ali à frente para poder defender a res pública, né, o interesse público, a coisa pública, acaba deixando de lado para poder seguir um viés apenas do direcionamento de um partido ou da situação. Eu tenho votado de acordo com o interesse da população. É claro, se o projeto que vem do executivo, ele não vem de encontro ao interesse da população, vai prejudicar o servidor, a gente faz a discussão, a gente vota contrário, a gente denuncia, a gente faz o que é para fazer. Mas se o projeto é bom para a população, a gente tem que somar. Mas em contrapartida, eu penso assim, mas a maioria não. Então, tem muitas coisas que a gente apresenta, muitos projetos que a gente apresenta que é de interesse da população, mas que não vai avançar, porque a correlação de força não vai permitir. Daniel, qual é o tamanho da tua esperança? 100%. Eu acredito que a gente vai... Primeiro, eu acredito na população brasileira, né? As pessoas têm consciência de que o que vem acontecendo a partir de 2016 é ruim. E é algo que interfere... No pouquinho que a gente vinha avançando, que pese o fato de, na minha opinião, ser insuficiente, era um avanço claro, né? A gente, desde 88, estava num rumo melhor e isso acaba sendo encerrado em 2016 de forma abrupta, com essa emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, enfim, uma série de equívocos. Então, eu acredito que a população brasileira ela vai ter consciência disso. Talvez isso não se expresse nas eleições de 2018, mas eu tenho muita esperança de que isso vá se expressando ao longo do tempo. Eu acredito muito no trabalho dos professores, das professoras, das comunidades escolares, dos exemplos como o da Ana, que está lá na Câmara dos Vereadores brigando pelo direito da população de São Bernardo. Eu sou conselheiro da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Você não tem dimensão, Juca, do que são os alunos cotistas mudando a cara daquela universidade. Não tem nada mais retrógrado do que os cursos de medicina. E eles estão mudando a concepção dos cursos de medicina porque chegam lá dizendo, eu quero voltar para o meu bairro, eu quero trabalhar no posto de saúde do meu bairro, eu quero entregar para o Brasil o que o Brasil está me dando de oportunidade. Então, essa questão do que a gente construiu até aqui, eu acredito que é uma raiz profunda que logo, logo a gente vai ver essa raiz frutificar, a gente vai ver, na realidade, o Brasil começar a entrar nos eixos com novas lideranças que começam a surgir a partir dessas experiências. Com esse congelamento por 20 anos, existe alguma perspectiva de se eleger em 18 um governo que faça uma outra PEC para acabar com essa? Bom, já tem compromisso, né? Tem um compromisso da candidatura do Guilherme Boulos, tem um compromisso da candidatura, da pré-candidatura do Boulos, do Lula, tem um compromisso da pré-candidatura do Ciro, de fazerem um plebiscito sobre essa questão. Eu acredito que a emenda constitucional 95 ela vai morrer pelos próprios efeitos, porque o presidente eleito ou a presidenta eleita não vai poder governar. E aí eles vão perceber que essa medida é absurda. Esse governo que nós temos hoje, acho que é o pior governo. Eu costumo dizer, eu estudo bastante história por conta do doutorado, estou fazendo doutorado, e eu estudo muito a época Vargas e os dias de hoje, JK, para falar sobre a política de educação. O Café Filho foi o pior presidente da história do Brasil até o Temer. O Temer superou o Café Filho em muito. Então, eu acredito que as medidas do Temer elas vão ser revogadas ou pelo próprio efeito delas, né, que elas são contra políticas, elas são contra a liberdade, inclusive, do exercício de governo, ou pela mobilização da sociedade. Eu prefiro que seja pela mobilização da sociedade. Nós temos uma campanha que é a Revoga 95, a gente tem conseguido mobilizar CNBB, MST, que é o principal movimento social do Brasil, MTST, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, enfim. Está começando a se criar um caldo de mobilização contra essa medida e eu acredito que isso vai frutificar também. Então eu tenho bastante esperança porque eu acredito no nosso trabalho. É só na luta que você se constrói, né? E é na luta que a gente também alimenta a esperança. Então, como a gente luta muito, a gente tem muita esperança. Ana Anice, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, me ajudando a entrevistar o Daniel. E como diria o outro, as câmeras para a sua despedida. Opa. Obrigada, Juca. Quero agradecer aqui à Rede TVT,
aos telespectadores. Um debate muito bom aqui, o bate-papo, na verdade, com o Daniel Cara sobre educação. E a gente precisa avançar bastante na educação no nosso país, na minha cidade, São Bernardo do Campo, e revogar as medidas que foram aprovadas nesse governo desastroso do Michel Temer, para que a gente retome aí os investimentos na educação e acabar com essa discussão de escola sem partido, porque esse debate de escola sem partido, na verdade, é para poder colocar mordaça na mente e na boca da população, impedindo que as pessoas possam pensar, né, que as pessoas possam criticar, que as pessoas possam desenvolver uma consciência política e um debate sobre a igualdade na nossa população, que a gente precisa, inclusive, avançar muito e levar para dentro da sala de aula, para a gente acabar com a violência que a gente, infelizmente, ainda se encontra hoje na sociedade. E no mês das mulheres, né, dizer que a gente precisa acabar com a violência contra as mulheres. E é por meio da educação e da cultura que a gente consegue avançar nesses temas. Muito bem, é isso aí. Eu agradeço muito, Daniel, pela sua presença, agradeço você, Ana, agradeço a todos que nos prestigiaram vendo essa discussão, essa questão que é uma questão, como eu disse no início, central para o desenvolvimento do Brasil. O Entrevistas volta na semana que vem. Até lá, e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.